Glória a Deus. Amém? Põe as suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ore junto comigo. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, Deus de glória. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos humilhamos, pedimos perdão por tudo que porventura tenhamos feito e entristecido o Teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, estenda a tua mão, Deus, meu Filho, no sobrenatural. Fala conosco por meio da Sua palavra, segundo o que eu queria perguntar, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Bata palmas e exalta a Deus. Vamos falar a paz do Senhor, amém. Você já cumprimentou o teu irmão hoje do teu lado? Olhe para ele com cara de sorriso, dá uma risada para o seu irmão e fale: tudo bem com você hoje? Agora vou contar tudo que ele diga. Trouxe um preparo do glória a Deus, aleluia. Se trouxe, prepare para tocar hoje nesta noite. Aleluia. Queridos, sem perder de tempo, abra nossa Bíblia. No Evangelho desse aqui que escreveu Mateus, no seu capítulo 24, para a nossa breve meditação. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E Jesus, saindo do templo com seus discípulos, disse: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Aleluia. Feche a tua Bíblia, se ligue no trono de Deus, se ligue com a palavra, porque a palavra que salva é a palavra que nos leva. Queridos amados, ouvintes da palavra de Deus, quando abro a minha Bíblia Sagrada e reverendo o livro de segundo escreveu Mateus capítulo 24, agora vem com a responsabilidade sobre a cerca do templo. Que tempo é esse? O tempo agora que Jesus estava com seus amigos, com seus colegas, com seus discípulos conversando. E agora Jesus começa a conversar sobre a cerca do templo. Jesus agora começa a conversar com seus discípulos. E agora o Pedro, os seus discípulos perguntaram: mestre, que dia é a vinda daquele de lá de cima que fez o céu e a terra? A Bíblia diz agora que Jesus olhou para os seus discípulos e falou: está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando a hora. Nem eu sei, só sabe aquele que fez o céu e a terra. A Bíblia diz agora que Jesus olha para ele e fala: não ficará pedra sobre pedra que não vai a ser derrubada. Que pedra é essa? É a pedra, aleluia, a pedra da igreja do Senhor. É o povo de Deus que irá subir. É o povo de Deus que agora será arrebatado. Mas eu entro na Bíblia Sagrada, eu vejo agora Jesus conversando com seus discípulos sobre a cerca do templo. Nós voltamos para nossa casa muito bonita, nós arrumamos a nossa casa, deixamos ela chique, mas nós nos celebramos quando ele chegar, ele ia destruir a nossa casa. Então, queridos, é a cerca do arrebatamento. O arrebatamento, todo mundo será de joelho para prestar conta a Deus. Arrebatamento é a igreja do Senhor, vai subir para se encontrar com o Mestre. Agora abra a Bíblia Sagrada e veja Jesus conversando com os seus discípulos. Abra aqui a Bíblia Sagrada. Abra agora os primeiros parênteses aqui nesta noite. E agora está ali agora o pai de família, está ali agora o pai de família,
Será que Ele foi fazer uma surpresa para mim? Será que Ele foi fazer um passeio? Será que ela foi dar uma volta? Agora Ele caminha agora para a direção à sala. Aleluia, louvar a revelação de Deus aqui nesta noite. Agora Ele caminha agora para a sala. Ele vai agora, pega o controle da televisão. Só vai contar agora a primeira notícia. Que notícia é essa? Carro desgovernado. Aleluia. Milhares de pessoas sumiram da terra. Agora ele ele vai agora para o rádio. Ele liga o rádio para ver se vai dar a mesma notícia. Agora ele liga para o rádio e a notícia agora no rádio dá: avião desgovernado, avião caindo pela cima da terra e explodindo. Deixa eu lhe falar nesta noite. Está chegando o tempo aí que Deus vai arrebatar a tua igreja e você vai comer na mesa daquele de lá de cima. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz aqui agora que o arrebatamento só vai ficar aquele crente que só quer bênção material, aquele crente que só liga para vir para o mundo para pedir bênção material. Ele vai ficar agora com seus bens, ele agora vai ficar agora com seu dinheiro, ele agora vai ficar agora com seus bens material, com seu carro. Então agora quem vai subir aqueles que está ligado no trono, é aquele que está na oração. Agora aquele crente, ele vai procurar um pastor, ele vai procurar um apóstolo e não vai achar. Ele vai sentir falta do nosso barulho, ele vai sentir falta do nosso glória a Deus. Porque assim como ele procurar, nós ficamos lá comendo e bebendo na mesa do rei. O céu é tão bom que não vai ter ladrão. O céu é tão bom que não vai existir choro. Você não vai chorar. O céu não vai ser tão bom que os cachorros, adivinha de latir, uau, 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 os cachorros vão latir, dando glória a Deus, aleluia. O céu é tão bom, não vai ter morte. O céu é tão bom, você vai comer, você vai dormir tranquilo em paz. Mas esse céu, esse arrebatamento está chegando para a igreja. A igreja hoje que vem se ligar com Deus, a igreja hoje que vem de buscar a Deus, porque é chegado o dia. Mas aquele crente, mas Senhor, eu fiz a tua obra, eu profetizei o teu nome, eu fiz a lavação da aleluia, eu fiz tanta maravilha. Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Aleluia. Só vai ficar aquele que não se ligar com Deus, vai ficar a lavação da aleluia. Eita, meu Deus. Agora a notícia agora será bombada. A notícia agora será bombada na rede social. A notícia agora será bombada na TV Globo. A notícia será bombada. Que notícia é essa? Essa notícia, quem não vai dar? Essa notícia, quem não vai dar? Não sei se vai dar. Aleluia. Você liga o botão, não sei se vai dar essa notícia. Na mira, eu não sei se vai dar essa notícia. Fátima Mercado. Mas a primeira notícia que vai dar é Deus vindo arrebatar a tua igreja. Eu já posso ver aqui Deus arrebatando a pessoa. Eu já posso ver aqui Deus arrebatando a pessoa nessa noite. Eu já posso sentir. Eu já posso sentir. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo, eu já posso sentir aqui Deus arrebatando pessoas aqui hoje nesta noite. Agora a humanidade entrará em desespero. Agora as crianças agora vai buscar a mãe, dar um passeio no parque. A criança agora está agora, aleluia, está agora na gangorra. E quando a mãe vai buscar a filha, o seu filho, para ir embora, o filho agora sumiu, a filha agora sumiu. A primeira coisa quando Deus vir, Deus vai arrebatar as criancinhas. A Bíblia diz agora que até os mortos
Aleluia. A Bíblia diz agora que Jesus vem como um ladrão. Jesus vem, aleluia. Como você sabe, você está dentro de sua casa, você sabe como o ladrão vai invadir? Não. Então a mesma coisa é ser Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu abro a Bíblia Sagrada aqui para dizer nesta noite. Elias era um homem famoso, era um homem de fama, era um homem no bairro de Elias, só dava Elias. Onde Elias morava, só dava Elias. Onde Elias, aleluia, pregava, só dava Elias. Elias virava, Elias dava terra, mas chegou um ponto que Deus foi arrebatar, pegou ele para arrebatar. Deus agora enviou um cavalo de fogo para arrebatar Elias. Eu já posso ver a alma passando lá para trás. Eu já posso ver o cavalo de fogo vir arrebatar essa igreja aqui. Cadê? Eu já posso ver, já posso sentir. Eu já posso sentir a alma passando lá para trás. Vai chegar no dia que a humanidade entra lá, que desespero. Pai contra filho, irmão contra irmão. Agora, aqueles que não creu em Jesus só vai ficar: Senhor, me perdoa. Senhor, por favor, me perdoa. E agora, a notícia é: aquele que vai ficar vai gemer, vai chorar. Aquele que vai ficar vai tentar morrer, mas aquele que vai subir, ele vai pular de alegria, ele vai sapatear. Mas pensa no que é? A primeira coisa quando eu chegar lá no céu, o primeiro a fazer a zoada é seu. Cadê o segundo nesta noite? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Levanta a mão, para profetizar o que Deus vai na tua vida. Acenda a notícia que você não vai ficar mais na terra. Você vai comer, você vai jantar na mesa do rei. Só quem acredita, levanta a mão e dá um brado de glória. Rasga essa garrinha, porque ele vai jogar postura. Tem vezes que eu busco a presença de Deus, eu começo a pensar: Jeová, será que vai ser hoje? Será que vai ser agora o arrebatamento? Daniel, ele olha para mim e fala: Daniel, ainda não chegou a tua hora, mas eu estou marcando aquele que busca, aquele que, aleluia, aquele que ora e aquele que não ora. Eu estou marcando a história deles. Deus está marcando a tua história. Deus está marcando a tua história hoje. Aqueles que não deu nada a você, aqueles que falaram: você não vai conseguir, você não vai caminhar, você é muito levante. Deixa eu lhe falar: quanto mais levante, é mais vitória que Deus vai te dar. Não adianta levante, não adianta. Mas Daniel, levante e vem. Olha, Daniel, eu estou sozinho na minha casa. E quando na tua casa vem calabraça dentro da tua casa, você tem um sinal para 10. E quando no teu trabalho tem 20 no teu trabalho, você tem um sinal para 20. Tem gente que está cheio, não sabe. Eita, meu Deus! Agora eu abro a Bíblia Sagrada. Eu vejo agora Elias sendo arrebatado. Agora eu tive uma conversa com Deus. Deus, por que Elias foi arrebatado? Daniel, eu tinha um grande projeto na mão de Elias. Elias já completou a boa carreira. Elias já fez tudo o que eu queria. Agora chegou a hora de eu levar ele.
Às vezes você está pensando que você está sozinho nesta caminhada. Às vezes você está pensando que não tem mais jeito. Às vezes você está pensando que está no anonimato. Mas nesta noite, Deus está levantando pessoas. Deus está levantando pessoas para sair do anonimato. Jesus está falando hoje aqui: acorda, minha filha, acorda, meu filho, que é a hora da tua vitória. Alá passando, alá pegando aqueles inimigos que gritaram, aleluia, vendo teu fim, aqueles seus inimigos, seus amigos que nunca viram teu sucesso, aqueles seus inimigos, alá passando, alá pegando, mas o teu inimigo, ele está debaixo dos teus pés. Subir com Jesus. Eu não vejo a hora de a igreja se reunir de joelho e ficar adorando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor eu adoro. Só o Senhor eu exalto. Só o Senhor a passando da raça. Só o Senhor eu adoro. Só o Senhor Deus vai botar agora todo mundo de joelho e todo mundo vai confessar os seus pecados. Mas olha, o diabo vai ser preso por 1000 anos. O diabo vai ser preso agora por 1000 anos. Mas está vendo uma geração que Deus está levantando, que está de joelho dobrado, está falando: Senhor, tenha pena de mim, Senhor, eu sou homem fraco, Senhor, o Senhor, eu estou aqui porque o Senhor está me dando vida, está me dando força. Mas eu quero dizer, meu filho, minha filha, não te preocupa não, que este ano de 2014 é o ano da tua virada. Este ano de 2014 é o ano da tua restauração. Este ano de 2014 é o ano da tua família vai se converter. Este ano de 2014 é o ano que Deus vai virar cativeiro. Esse ano de 2014 é hoje que Deus vai levantar profeta e profetiza. Esse ano de 2014 é hoje que papai vai encher do Espírito. Esse eita, meu Deus, eu não vejo aqui pastores verdadeiros, verdadeira ovelha. Eu vejo aqui ganhadores de alma. Eu vejo aqui pessoas batalhando para entrar na vida eterna no reino de Deus. Deus está marcando a tua vida hoje na minha vida. Deus está marcando hoje o teu papel, a tua jornada. Aquele que te viu embaixo, ele vai te ver em cima. Ele vai perguntar por que ele está em cima. É a mão de Deus. É a mão de Deus sobre a tua vida. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Eu já posso ver aqueles que não chegam para a glória. Eu já posso ver aqueles que levantam a mão a crescer. Um minuto de glória. 51, 52, 53, 54.
Vai chegar na hora, chega no momento que tu vai arrebatar o povo. Meu Deus, vai chegar na hora. Eu não vejo essa hora logo. Eu não vejo essa hora que a igreja vai subir. E agora vem os anjos tocando trompeta. E só ele a gente pode adorar. Só ele a gente pode glorificar. Senhor, 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 Senhor. Eita, meu Deus, está chegando o rei. Está chegando o rei para virar da tua história. Está chegando o rei para mudar o teu cativeiro. Depois dessa mensagem aqui, você não vai sair do mesmo que você entrou. Depois dessa mensagem aqui, você vai ler a Bíblia mais, você vai jejuar mais, você vai orar mais, você não vai perder. Vai lá para tacar batalha. Você não vai perder tempo no Facebook, você não vai perder tempo no Twitter, você não vai perder tempo com televisão, você não vai perder tempo com a Globo, você vai perder tempo é com oração, é com jejum, é com o alabatacarabatai, é com a xandarabatacarabaraça. Você vai perder tempo é com a cara do pó, você vai perder tempo é de joelho dobrado. Eita, já posso sentir aqui verdadeiro orador, já posso sentir aqui nesta noite. Só que acredita, só que acredita, levanta a mão e glorifique, exalte. Eita, meu Deus. Glorifique. A Bíblia diz aqui que a humanidade entrará em desespero. O povo desapercebido, ele vai ficar chorando. Aquele povo que não ora mais, que não lê a Bíblia mais, ele vai ficar agora, Senhor, e eu, Senhor. Senhor, e eu, Senhor, já fiz tanta maravilha, eu já fiz tanta coisa para agradar o Senhor. O Senhor vai o Senhor olha agora para eles e vai falar: apartai de mim, maldito, que eu não conheço. Eita, meu Deus. Mas tem pessoas aqui que Jesus conhece, que está marcado no livro da vida. Glória a Deus. A Bíblia relata que aviões serão explodidos. A Bíblia relata que as águas do mar virão sobre a terra. A Bíblia relata que no final deste tempo vai vir terremoto. A Bíblia relata carros desgovernados. A Bíblia relata agora aqueles que estão fazendo a vontade de Deus completa será arrebatado, será sumido. A Bíblia relata que agora a mãe agora virá levar seu filho para a escola, e quando for pegar, não vai encontrar o meu filho mais. A Bíblia relata que agora aqueles que se ligaram com Deus, aqueles que fizeram a obra de Deus com glorificação, aqueles que fizeram a obra de Deus com perfeição, aqueles que fizeram a obra de Deus com atitude, aqueles que fizeram a obra de Deus com perfeição, será
no céu não vai ter morte, não vai ter assassino. A Bíblia relata que lá no céu não vai ter pessoa para morrer na tua cabeça. A Bíblia nos fala que lá no céu não vai ter ninguém para te odiar. A Bíblia relata que lá no céu não vai ter pessoas que dizem que é seus amigos, só dizem que é seus amigos quando você está com o bolso cheio. Mas a Bíblia nos fala que teus amigos lá, que vai falar com a gente, sem dinheiro ou com dinheiro. Deixa eu falar nesta noite, você não pode ter dinheiro, você não pode ter uma boa casa, você não pode ter um bom carro, mas a Bíblia relata que eu amo os humildes, eu amo os humildes. Você não pode ter nada aqui hoje na terra, mas lá no céu já está tudo pago. Lá no céu a tua conta bancária já é de graça lá no céu o teu carro já está comprado lá no céu a tua família já está toda lá. Glória a Deus! Glória a Deus! É difícil ver uma pessoa, um pregador pregando sobre arrebatamento. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, está escolhido. Está tudo em teu irmão aí. Diga, quando Deus escolhe uma pessoa, está escolhido. Está tudo em teu irmão direito aí. Não fique com vergonha não, você que está com a unha podre, mas está tudo. Deus escolhe a pessoa quando Ele quer. Eu estava ontem de madrugada de joelho com Deus, botando um louvorzinho e fiquei adorando, eu falei, Deus, por que tu me escolheu? Eu pequeno, ninguém bota fé em mim, meu Deus, por quê? Eu comecei a chorar nesse lágrima ontem, de madrugada, mas ouvi agora o anjo de Deus sobre a minha direção e falou comigo tremendo, que eu até fiquei com vontade de jogar, sapatear. Falou comigo, Daniel, eu sou eu teu Deus, eu sou eu teu Deus, e eu quando escolho só os pequenos. Agora eu olho para aquela luz brilhante, e agora o Espírito começa a falar comigo. Daniel, eu estou usando você para fazer a diferença. Eu estou usando você para dar poder e autoridade. Você será um profeta, um pregador da palavra. Muitos não dão crédito a você. Muitos não atacaram a raça, muitos não ligam para você, mas estou eu pegando na tua mão e te chamando, meu filho, vem cá, porque eu estou contigo. Parece que quando nós oramos, nós não escutamos Deus, parece que quando nós buscamos, a gente quer uma coisa de uma noite para o dia, a gente quer uma coisa, a gente ora agora e quer revelação agora, não é assim, é do tempo dele. Quando a gente ora, a gente está se fortalecendo, e quando a gente ora, ele manda a profeta, a profetiza de Deus falar com a gente. Deixa eu lhe falar, você está falando que está sozinho, você está falando que ele não aguenta mais, mas hoje Deus está me dizendo, Deus está me levantando o profeta do Senhor para lhe avisar que Ele está pegando em você, Ele está pegando na tua mão e falando, minha filha, meu filho, eu estou contigo, não tem mais confiança, Deus, para cumprir a esta obra.
coloque de pé. Já estou finalizando já. Vem aqui na frente. Você que está com a causa na justiça. Você que está pensando que não tem mais jeito. Você que está pensando que Deus não presta atenção pela oração. Vem aqui na frente, faz favor. Só o necessitado. Só aqueles que precisam. Eita, que eu estou sentindo um povo de Deus aqui nesta igreja. Começa a fechar os olhos. Começa a se ligar no trono. Começa a se envolver no manto aí agora. Começa a orar pela sua família. Começa a orar aquilo que você pensa que não tem mais jeito. Aquilo que você pensa que não vai dar. Aquilo que você pensa que não tem mais jeito. Começa a orar, começa a pedir a Deus. Não olhe para mim não, começa a orar, fecha os olhos. Porque de mim você não vai ver nada. Começa a orar agora. Não leva tempo na boca. Não leva tempo na porta de joelho. Porque Paulo nos diz sobre esta causa. Eu me colocarei de joelho. Você vai clamar. Você vai tentar aquilo que você deveria ter em casa. Deus diz Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eu chego na tua presença, santa e gloriosa, meu Deus. O meu pai quebrando desta Deus dos infernos, sacudindo toda a obra de macumbaria contra o teu povo. O meu pai, visita agora, meu pai. Visita agora a mente do teu povo. Visita agora, meu pai, aonde eles dormem. Visita a casa agora, meu pai, do teu povo. Quebra todo mal, quebra todo jugo, quebra toda a cadeia dos infernos, quebra todo levante.
receba a unção. Eu vejo tu entrando numa relação. Eu vejo agora tu entrando numa relação. Aleluia. E esse dinheiro não é coisa boa. Eu vejo agora tu entrando e ele te matando porque terminou com essa relação. Deus manda lhe dizer: abre teu olho espiritual e vigia com quem você ama, vigia com quem você distensiona. Glória a Deus. Menino, eu estou te dando mais livramento na raça. Ele agora não está lá para conter a raça. Os teus familiares, os teus parentes, ele quer ver uma mudança sobre a tua vida. Ele quer ver uma mudança sobre a tua vida espiritual, sentimental. Deus manda me dizer: filha minha, eu te escolhi para alguma obra, eu te separei. Alguém bota a mão nesta menina aí, nessa mão ombreira sua. Bota a mão no coração dessa menina, por favor. Eu vejo espírito mal sobre a mente desta menina. Eu digo agora, Satanás, Com poder e autoridade do Senhor Jesus, pega a tua bagagem e saia para ter retirado em nome de Jesus. Saia desta mente que tu tenha perturbado. Saia agora em nome de Jesus. Pega a tua bagagem, vai ter retirado em nome de Jesus. Sai aí, Satanás. Demônio algum, demônio da feitiçaria, demônio da pombagira, pega e bata, retirada, em nome de Jesus, sai! Deus manda me dizer sobre esses grandes dias. Ele tem que dar livramento. Eu não sei quem é você, eu não quero saber, mas o Espírito de Deus está me incomodando para falar o outro Deus. Abra o teu olho espiritual e veja com quem você ama, porque ele vai te separar para fazer uma grande obra sobre a tua vida. E aquele teu inimigo que pensava que a pessoa derrota, não vai ver. Aquele que pensava que você vai para baixo, eu vejo Deus pegando a tua mão e levantando você para cima. Você vai ser uma grande amiga, uma grande pregadora. Mas você tem que caminhar mais, você tem que se jogar mais para Deus. Porque Ele te escolheu para fazer uma grande obra. E esta obra, impedindo Ele, e o inimigo impedindo, ordenou Ele tem que tirar. Deus vai fazer maravilhas sobre a tua vida. Eu vejo a confusão grande sobre a tua família. Eu vejo a grande confusão briga. Eu vejo agora
me arrasto. Eu vejo agora tendo troca de tiro na tua rua. E o bandido, ele corre agora em direção da tua casa e se esconde. E agora esses bandidos desse inimigo, ele entra na tua casa e metralha todo mundo. Mas eu vejo agora na barraça, a única que se dissolva é você. Eu vejo um tiro pregar contra a tua vida. Mas tem gente orando sobre a tua vida. Tem parente que não sei se é crente, orando para a tua vida. Mas eu mando lhe dizer, eu tenho um ponto marcado com você. Não desista desta promessa, porque eu vou para te agradar. Só quem acredita, levanta a mão. Só quem acredita, levanta a mão. Só quem acredita, levanta a mão. O Espírito de Deus meu Deus, Deus vai encher essa igreja aqui. Deus vai revogar essa igreja aqui. Só quem acredita, levanta a mão. Eu vejo cada projeto, cada sonho está aqui na tua mão. Você não pode olhar, você pode olhar para esse tamanho e não ver nada, mas no fundo espiritual você vai ver o teu projeto, os teus sonhos, aonde você quer chegar. Mas eu vejo uma grande empecilho do diabo, uma grande manifestação do diabo se levantando contra a tua vida. Mas Deus manda lhe dizer, foi eu que escolho, foi eu que te separo, e ninguém pode me impedir, porque eu estou operando quem quer tirar. Aleluia. Eu vejo tu levantando um grande pregador. Eu vejo agora na patacara. Livre como é que me arrasto. Eu vejo um espelho para os teus colegas. Eu vejo um espelho para a tua família. Eu vejo um espelho para a humanidade. Eu vejo você de paletó e gravata. Eu vejo de você de sapato, de 300. E todo mundo falando quem é esse, ó quem era, mas sou eu na tua vida. E onde eu levanto pessoas, ninguém pode impedir o agir de Deus que eu tenho para contigo. E eu te separei, filho, para uma boa obra. Eu te separei. O teu nome será marcado lá na vida no livro da vida. E se você chegar a mim, a tua vida não será mesma. Porque eu luto, eu pego abatido, eu pego humilhado e faço exaltado. Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Abra a mão aí, filhos. Deixa a mão aí. Eu vejo tu se levantando uma grande missionária sobre esta terra. Glória a Deus! Eu vejo Deus te separando para uma grande obra sobre a tua vida. O teu nome não será como está aqui no mundo, mas o teu nome será chamado de missionária na patacada barraço. Livre o conde que me arrece a lavar, porque sou eu que levanto, sou eu que exalto e sou eu que abato.
Eu vejo a grande botija de óleo derramado sobre a tua vida. Eu vejo tu pisando em granta. Eu vejo tu pisando em várias terras, em vários terraços da alma. Eu vejo tu pisando em várias capitais, em várias. Eu vejo tu indo para soltar um barril para pregar a minha palavra. Mas se ligue, desça lá no pé de um orelho, desça mais, jejua mais, busque mais, porque eu vou te levantar uma grande missionária sobre a tua vida. E aqueles que não viu a obra de Deus vai começar a ver agora. Eu vejo teu coração triste, angustiado, mas o meu Deus manda lhe dizer: alegrai vós com que se alegra, e chora vós com que chora. Alegre teu coração, chore com Deus, chora lá para atacar agarrado. Entra no teu quarto e fecha a tua porta e olha o teu Pai secreto. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para ti, receba de Deus. Pastor, abre a tua mão. Te pensaram que tu, os teus inimigos pensaram que tu ia parar esta obra. Os teus inimigos não querem ver o teu sucesso. Mas eu lá para quanto mais porrada, quanto mais quanto mais levante, mais tu está crescendo. Quanto mais humilhação, quanto mais fofoca, quanto mais levante, mais tu está crescendo para a minha obra. Eu vejo pessoas vindo aqui abençoando esta obra. Eu vejo pessoas que tu não conhece vindo a Lapatacarabarraço, vindo aqui: toma, pastor, eu estou te abençoando. Na mantocrimiarraço. Quanto mais te bate, quanto mais te humilha, mais tu está crescendo. Mas eu estou te levantando como um homem para esta comunidade. Estou te dando palavra poderosa sobre a tua vida. Estou te dando palavra poderosa sobre a tua boca. Estou te renovando. Estou te renovando teu espírito. Eu estou te enchendo até o tutano, até transbordar. Mas para lhe dizer que eu sou Deus na tua vida, e operando Deus, quem impedirá? O teu inimigo, ele está debaixo dos teus pés. Glória a Deus. Ele está te enchendo, ele está te capacitando. Ando como é que é minha raça, né? Eu vejo um grande poder sobre a tua vida. Eu vejo línguas, as tuas línguas de fogo, repartidas do céu, bradando cada língua estranha. E aqueles que teus inimigos eram aplaudir, mas foi na tua vida. Assim diz o Senhor: recebe o que Deus tem contigo. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. A Deus só para tu. Deus usou o irmão para falar com a Rebeca sobre só uma partezinha do relacionamento terminado. Eu disse tudo.
Deus é terrível. Está comentando, pregando a revelação, eu não falei aqui com a gente. Não conhece ela, não está vivo, tem intimidade. Deus fala na terra. Amém? Deus abençoe a